Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você que sempre nos acompanha já sabe, durante toda a semana, a possibilidade de aumentar os respectivos conhecimentos sobre diversos ramos do direito, com os nossos professores convidados nas aulas do Saber Direito. No Saber Direito Debate, a possibilidade de conversar com o professor convidado e conhecer mais elementos da própria vida do professor, inclusive nos momentos decisivos das escolhas profissionais. O nosso convidado de hoje é o professor Humberto Fernandes de Moura, a quem eu agradeço a participação aqui nos estúdios da TV Justiça. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado a vocês. Um detalhe interessante com relação ao professor é porque o agradecimento, na verdade, é duplo, porque ele está retornando aos estúdios da TV Justiça. Ele nos concedeu a honra de participar justamente da fase de elaboração do Saber Direito Debate, desta reestruturação que foi feita no programa, para aumentar as informações a serem repassadas a você, amigo da TV Justiça. E hoje ele retorna exatamente para fazer já estas aulas do Saber Direito e hoje a nossa conversa no Saber Direito Debate. Professor, antes eu gostaria de passar para os nossos telespectadores algumas informações. Professor Humberto Fernandes de Moura é pós-graduado em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, professor de Direito Penal e Processo Penal no Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Autor do livro Princípios Constitucionais do Processo Penal Brasileiro e de variados artigos jurídicos nas áreas penal e processual penal. Professor, uma pergunta que já se tornou até clássica, logo no primeiro bloco do nosso Saber Direito Debate, é justamente com relação àquele momento, porque todos os jovens, ou pelo menos aquela camada da população que tem a oportunidade, infelizmente uma parte da população nem sempre tem esta possibilidade, é uma luta no sentido de se espalhar a educação por todo o país, mas é um momento crucial da escolha da formação universitária que ele terá, a escolha de uma profissão. Por que o direito? Bem, Carlos Eduardo, na verdade, a escolha pelo direito se deu num momento meio realmente complicado, né? Porque você está com 17 anos, ainda cheio de expectativas, cheio de dúvidas. E, no meu caso, eu acabei fazendo uma opção dupla, né? Digamos assim. Eu optei por fazer na Universidade Pública o curso de Engenharia, né? Passei no vestibular. E na universidade privada, no próprio UniCeub, eu fiz Direito. Mas logo no primeiro semestre eu já vi que a minha escolha passaria para o Direito, realmente, e aí dali eu segui, porque eu me identifiquei perfeitamente com o curso de Direito, com a argumentação, com as discussões jurídicas e filosóficas que tem em volta do Direito. E além disso, o Direito, ele alcança todas as demais áreas da vida, né? Então, eu consegui analisar isso naquele primeiro semestre e por isso há a opção pelo direito. Interessante, nós tivemos um outro professor convidado também que teve uma trajetória mais ou menos semelhante em relação a esse período de escolha, que a primeira escolha dele foi exatamente engenharia. Só que ele foi durante um determinado tempo, ele jamais pensava em fazer direito, acabou achando que engenharia não era a praia dele, tentou ir para a contabilidade e a contabilidade é que acabou estabelecendo um polo, um link de ligação, uma ponte exatamente com o direito e está no direito até hoje. No caso específico, professor, há também uma outra característica, que as aulas, inclusive, que foram realizadas durante a semana, são referentes a juizados especiais criminais. Isso. Há uma paixão especificamente pelo processo penal, mas essa paixão o professor realiza no magistério, Isso. mas atua também nas áreas do processo, nas áreas do direito civil, do processo civil, em outras áreas também. Sim. Como é o equilíbrio destas duas atividades? Bem, logo após eu ter me formado no UniCeub, em 2002, eu tive a felicidade de passar no concurso para procurador federal, né, o primeiro concurso que teve de procurador federal. E, como procurador federal, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma entidade ligada a fomento, né, a desenvolvimento de ações como merenda escolar, transporte escolar, livro didático. E ali eu tive contato principalmente com as áreas de direito administrativo, né? Mas logo depois que eu me formei também, passei nesse concurso, eu tive a felicidade de participar do segundo curso de formação de procuradores federais. E ali surgiu uma grande oportunidade de trabalhar na área do magistério, que era um grande sonho que eu tinha, um grande desafio, porque eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, um pouco mais reservada e tinha dificuldade de ir até a frente na sala de aula e expor qualquer trabalho. Mas eu tomei aquela oportunidade de participar do curso de formação
como uma grande oportunidade mesmo de começar o magistério. E aí um colega meu, Francisco, lá do FNDE, também dava aula no UniCeub, e me convidou, falou, olha, Humberto, apareceu a oportunidade de você dar aula, só que é direito penal, né? Aí eu tinha acabado de fazer um curso de extensão no direito penal, até com o professor que já participou aqui do Saber Direito, o Rogério Greco. Eu falei, olha, vou enfrentar esse desafio. Então, desde 2004, eu estou nessa área de direito penal e processual penal no magistério, lá no UniCeub, mas na área profissional, eu passei um tempo no Ministério Público do Trabalho como assessor do Dr. Otávio Brito Lopes, né, e voltei agora, recente, tem um ano e pouco, para a Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, e lá eu trabalho, né, na coordenação de matéria finalística. E o que diz com o que trabalha essa coordenação? Com a atividade fim de todas as autarquias. Então, além do trabalho profissional envolver a atividade fim de todas as autarquias, por exemplo, Enem e até hidrelétricas, na ANEEL, eu ainda tenho à noite, normalmente as minhas aulas são à noite, aula de direito penal e processo penal. Então, eu fico brincando que eu tenho cada caixinha aqui na cabeça para cuidar especificamente do tema que é exposto. Mas eu acho isso muito bom, né? Eu não, digamos assim, há um problema em relação à especialidade, eu sei disso, mas eu tento compensar com essa multidisciplinariedade e tentar fazer realmente um link com todas essas áreas do direito. Pois é, essa é uma questão interessante, porque nós vivemos uma época em que se fala muito da especialização, do aprofundamento em um determinado campo de conhecimento. Mas essa multidisciplinariedade, ela também não é um aspecto interessante que o próprio direito possibilita e que faz com que se ampliem os horizontes para até se comparar determinadas situações em um ramo e outro do direito? Tudo não é direito? Sim, eu compartilho desse mesmo pensamento, Carlos Eduardo. Mas, assim, certamente que no âmbito acadêmico eu tenho um desafio de realmente evoluir para fazer o mestrado e realmente me especializar e aprofundar na área de direito penal e processual penal. Todavia, como você mesmo disse, as disciplinas elas se comunicam e às vezes a especialização acaba fechando uma porta para essa comparação. Então, muitas vezes eu pego algum argumento de direito penal e utilizo nas minhas petições e nas minhas análises de processo, de processo civil, de direito administrativo, né? Conceitos que são mais desenvolvidos no âmbito no direito penal, como conceito de conduta, nexo de causalidade, eles podem ser utilizados em outras áreas do direito, sem dúvida alguma. E essa é a minha grande vantagem profissional, digamos assim, eu faço valer essa vantagem. Agora, sei que a especialização é um desafio e em algum momento, eu vou ter que enfrentar esse desafio, pelo menos no âmbito acadêmico. Agora, é uma coisa curiosa, né? Essa questão até da própria imagem profissional que se estabelece, que é um ponto importante, inclusive, para os nossos telespectadores, justamente muitos deles nesta fase de estabelecimento de diretrizes em relação à própria profissão, mas um fato curioso que me chama a atenção é justamente isso. Quando o professor lhe chamou para dar aula na área de direito penal, ele talvez não soubesse da paixão relacionada exatamente a esse ramo, porque atuava na área de direito civil. Isso. Então, assim, olha, pode ser que não te agrade muito, não é assim, mas acho que não é muito só para... Não, é isso mesmo que eu quero, né? Então, muitas vezes você estabelece uma determinada imagem de atuação em um determinado ramo do direito, mas você tem talento, você tem objetivos relacionados a uma determinada área. É sempre interessante deixar uma porta aberta também. Isso é algo que os alunos podem já desenvolver a partir dessa fase de formação, inclusive na própria faculdade, se dedicar a uma determinada área, mas continuar namorando com as outras áreas. Aqui não há o pecado da infidelidade. Isso mesmo. Eu concordo. Eu acho que assim, pessoalmente, né, eu dou aula de processo penal e os alunos de 7º semestre. Né, a gente costuma brincar, assim, alguns alunos se apaixonam por penal nos primeiros semestres, mas acabam casando com civil no final da faculdade, né? Então, o meu trabalho é de conscientização no sentido de que, olha, o processo penal, se você entender ele de maneira mais adequada, ele vai ser um facilitador. Vai ser um facilitador em quê? Na prova da ordem, né? Que muitas pessoas acabam especializando em civil, mas acabam fazendo a prova da ordem em processo penal. Eventuais concursos, que seja concurso promotoria ou de juiz,
né? Todos eles exigem conhecimento do processo penal. Então, de toda forma, se você vai caminhar pelos trilhos aí do concurso público e até a própria prova da ordem, ela exige que você tenha um conhecimento mínimo de todas as matérias. Não tem jeito, é uma fase de clínica geral. Isso, né? É a fase de clínica geral, sem dúvida alguma. Agora, com relação a uma discussão que sempre existe, justamente relacionada não apenas ao ensino do direito, mas das próprias demandas da sociedade, nós passamos por uma fase em que se debate muito também essa questão da especialização e a forma de ministrar esta clínica geral no período de faculdade. Como o aluno deve fazer no sentido de saber separar essas diversas disciplinas para adquirir o conhecimento necessário durante essa fase, sem se atrapalhar e sem... Bom, em resumo, e sem enlouquecer, né? É lógico. Realmente é um desafio. E o que eu posso sugerir é o seguinte, separar, por exemplo, numa faculdade nós temos normalmente 5 disciplinas. Então separe um período do dia para estudar uma disciplina por dia, que seja 1 hora, ou meia hora, o possível. Você vá até a sua aula e separe um dia, uma parte da tarde, uma parte da noite, para revisar aqueles conceitos daquela disciplina. Porque certamente isso no espaço de um dia, talvez em 1 hora, com a dificuldade inerente a ser aquelas primeiras leituras de direito, você não consiga evoluir. Mas durante 1 ano, 2, você vai poder ter lido vários livros. E no final desse desafio, certamente, você vai colher o sucesso. Eu acho que o certo é realmente separar uma matéria por dia e seguir adiante nesse estudo. No caso, existe alguma diferença no sentido de se evitar juntar determinadas matérias para estudar, por exemplo, no mesmo dia? Vamos supor, processual penal e processual civil no mesmo dia. Talvez seja melhor separar. Melhor separar. Eu acredito que sim. Você pode tentar reunir penal e processual penal, né? Tentar fazer uma revisão, por exemplo, né? Pegando o exemplo de processo penal. Quando você estuda as hipóteses de rejeição da denúncia, você necessariamente tem que rever as hipóteses de atipicidade, as causas de exclusão de ilicitude e as causas de exclusão de culpabilidade. Então, talvez o estudo do procedimento comum ordinário pode ser aliado com a teoria geral do direito penal. Aí sim, acho que ficaria uma boa combinação. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo também, ainda na área penal e processual penal. Naqueles cálculos que são necessários e que muitas vezes são pedidos até em provas, por exemplo, o cálculo da dosimetria da pena. Isso. Também é um cálculo que pode ser feito visualizando-se também não apenas o processo penal, mas também o próprio direito penal em relação à visão da aplicação, a tipificação, o ato que acontece e a tipificação que é dada para aquele ato, que acaba pesando também nesse cálculo da dosimetria, que em essência vai ao processo penal. Sim, sem dúvida. Eu acho que, pegando esse exemplo seu, assim, primeiro, a dosimetria da pena, eu acredito que é um dos grandes desafios impostos aos juízes. E qual é o grande desafio? O desafio é analisar aquelas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, por exemplo, e fundamentá-las de maneira correta. Então, o grande desafio dado ao juiz, e eu sei que esse desafio é realmente grande, o artigo 59, por exemplo, diz, olha, o juiz tem que analisar a personalidade do agente. Ora, como o juiz vai analisar a personalidade do agente? Eu acredito que é um grande desafio fundamentar essa análise. E aí, nessa fundamentação, acontece algo que, assim, pessoalmente eu não concordo, que são aquelas cláusulas gerais, aquelas fundamentações genéricas no sentido, olha, a personalidade é voltada para o crime. Então, o que é personalidade voltada para o crime? Então, a dificuldade da dosimetria da pena está justamente com o problema processual, que é a fundamentação das decisões judiciais. E isso realmente é complicado. A gente acompanha, por exemplo, no caso do plenário aqui do próprio Supremo, muitas vezes, no caso especificamente das ações penais,